Bom dia, família! Sejam bem-vindos! Vamos mais uma vez crescer junto, aprender juntos e vamos fazer isso de uma forma muito interessante hoje. Às vezes, uma das melhores formas de ensinar é fazer perguntas corretas, é usar perguntas para levar pessoas a algumas conclusões. Às vezes a gente só falando, a pessoa não aceita a nossa fala, mas se a gente souber fazer a pergunta certa, a própria pessoa chega às suas conclusões. E aqui, o sábio Salomão está nos ensinando mais um princípio. Ele vai usar duas perguntas para nos fazer refletir, e aí ele vem com o ensinamento, né? Duas perguntas e um ensinamento. 3 versículos que nós vamos olhar juntos, porque eles falam do mesmo assunto. Versículo 27, 28 e 29 de Provérbios, capítulo 6. Você é meu convidado para abrir a sua Bíblia lá comigo, para nós juntos podermos ler esse texto. Quero lembrar você, enquanto você encontra aí, ou se prepara aí, que nós estamos de volta num tema que aparece algumas vezes no livro de Provérbios, que é o tema do adultério e do quanto isso gera problemas para a vida de todo mundo envolvido, né? Numa cultura que exalta isso, numa cultura que romantiza o adultério, nós precisamos renovar nossa mente entendendo biblicamente que o adultério, na verdade, gera muito, muito problema. E é tão importante essa fala, ele fala muito sobre isso no livro de Provérbios, principalmente nesses primeiros capítulos, mas é importante, ele sabe que é importante para a nossa realidade de seres humanos. Então, ele gasta tempo, se está aqui é porque é importante, e eu quero continuar absorvendo mais um pouquinho a respeito disso. Nós vamos falar sobre isso hoje e amanhã também, e assim encerrando o capítulo 6 e logo vamos para o 7. Mas olha só o que diz aqui o texto para a gente hoje, 27, 28, 29, diz assim. Primeira pergunta, pode alguém colocar fogo no peito sem se queimar? Ou sem queimar roupa? Segunda pergunta, pode alguém andar sobre as brasas sem queimar os pés? Né? E aqui, então, vem o versículo 29, a afirmação. Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Acho muito, muito pedagógico. Ele está, talvez aqui já está prevendo algumas defesas que algumas pessoas teriam a essas falas sobre adultério, esse cuidado todo que ele vem nos dando, né? Falando, ó, você precisa guardar o mandamento, ela é lâmpada, ele vai te proteger da mulher imoral, cuidado com as conversinhas, com a cobiça no coração, com os olhares, tudo aquilo que a gente falou, né, no último episódio, essas coisinhas que vão surgir, mas isso aí não é nada. Isso aí não é problema, pastor. Pastor, você é muito Caxias, pastor. Você é muito antigão, cara. Pastor, você é muito santinho. Isso aí não é nada, pastor. Pastor tá vendo muita malícia. Pastor tá criando tempestade em copo d'água. Pastor tá exagerando, Olha como ele já prevê essas falas, ele já prevê essas defesas. E ele faz uma pergunta para mim e para você. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar roupa? Então vamos esquecer adultério por um minuto e vamos falar assim, é possível você pegar fogo, colocar no seu peito aqui, ó, e não queimar a sua roupa? É possível? A resposta é óbvia, né? É uma pergunta retórica, que não requer resposta, só requer reflexão, né? Pode alguém andar sobre as brasas, descalço, obviamente, sem queimar os pés? É possível? Né? Cara, também não é possível. Vai queimar os pés, não adianta. Né? Então, por que ele está fazendo isso? Ele tá tentando destruir as nossas defesas, está tentando fazer a gente refletir. Ele não está só dizendo, ó, não faça isso porque vai ser ruim, porque ele sabe que a gente se defende. Qual que é o problema, gente? Meu, seu, de todo ser humano. A gente não gosta de admitir, mas é a nossa realidade. Todos nós achamos assim, não, com os outros realmente não dá, pastor, mas comigo eu sou um cara diferente, né? Quer ver um exemplo disso? Quando eu falo para as pessoas, gente, esse negócio de loteria, de ganhar na loteria, ficar milionário, é a pior tragédia que poderia acontecer para a sua vida. É você ficar milionário da noite para o dia na loteria. Tragédia, vai estudar a vida das pessoas. Uma das piores coisas que poderia acontecer contigo é você ficar milionário da noite para o dia. Uma das piores, isso é maldição, não é bênção.
As pessoas falam, ah, não, pastor, não, mas peraí. Por quê? Aí eu explico do porquê. Você vai estudar a vida das pessoas, você vai descobrir o porquê, como a vida deles é destruída a partir da fortuna que eles não estão preparados para lidar. Aí a maioria das pessoas, ah, mas pastor, eu ia ajudar muita gente. Ah, mas pastor, você não me conhece. Eu ia ajudar a igreja, eu ia ajudar muita gente. Eu sei que os outros não têm capacidade de lidar com recurso financeiro, os outros se perdem, mas é porque não fui eu. Se fosse eu, pastor, olha, eu me garanto, hein? Eu ia ajudar muita gente, eu ia fazer o bem. Qual que é o problema? Todo mundo pensa isso sobre si mesmo. E não percebe que nós temos uma tendência natural como ser humano de nos perdermos em alguns assuntos e de achar que a gente é mais capaz, mais forte, mais inteligente, mais sei lá o que, do que os outros. A gente se acha mais capaz do que os outros. Né? Vamos pegar um exemplo, outro exemplo bem prático. Cara, esse negócio da bet aí, do tigrinho das bets, fica longe, um monte de gente se endividando por causa disso, trocando o pé pelas mãos por causa disso. Ah, não, mas pastor, é que a turma não sabe, eu tenho as manhas, eu sei fazer, eu faço, dá certo e essas bets aí não vão me pegar não, eu vou só brincar ali um pouquinho e não vou me passar não, porque os outros não sabem lidar com isso, pastor, mas pode ficar tranquilo que o que eu estou dizendo, sem dizer? Eu sou mais inteligente, eu sou mais capaz, eu sou mais disciplinado, eu sou mais esperto, eu sou mais... Eu me garanto, pastor, eu sou o cara. E, gente, essa tendência humana de achar que eu posso com dinheiro, que eu posso com bets, que eu posso com tigrinho, que eu posso com essas coisas mais do que os outros se perdem, mas eu não. É a mesma coisa que se aplica, é o mesmo ponto cego, é a mesma autodependência, é a mesma cegueira mesmo para as nossas falhas que acaba nos levando a cair em adultério. Não, pastor, aquela conversinha ali não tem nada a ver, pastor. Conversinha do episódio passado, você falou, a troca de olhares ali, a cobiça no coração. Pastor, você não tem nada a ver, não. Você, não vai acontecer nada, não. A gente só está conversando só. A gente só, né, fica se olhando ali, né, do outro lado do escritório ali e tal. A gente, né... Mas isso aí não tem nada a ver não, pastor. Isso aí pode deixar comigo, que eu sei que os outros fracos por aí caem, né? Os outros que não são como eu, né? Caem. Mas pode ficar tranquilo. E aí o autor chega e fala, cara, então vamos lá. Você consegue pôr fogo no peito e não queimar a roupa? Não. Você consegue andar sobre a brasa e não queimar os pés? Também não. Então, olha de novo a fala dele no versículo 29. Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Cara, cuidado para você não se achar melhor do que os outros, mais capaz do que os outros, porque você não é. Ei, deixa eu olhar bem na câmera e falar contigo agora com todo o amor de um pastor, tá? Cuidado para não se achar melhor do que os outros, mais capaz e mais forte do que os outros, que deixa eu te dizer, você não é. E eu não sou também. Nós não somos. Não somos. O problema é que todo mundo se acha mais capaz do que o seu próximo. Todo mundo. O mundo inteiro. 100% da população se acha mais forte, mais capaz do que o outro. E nenhum de nós é. E é essa força que Deus se opõe. A Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos, é um orgulho, eu que eu sei, não, os outros caem, pastor, mas eu não, é um orgulho. Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Você quer Deus oposto a você? Ou você quer Deus te dando graça? Se você quer Deus te dando graça, seja humilde, diga, cara, eu não posso brincar com fogo, não. Eu não sou melhor que ninguém, não sou mais santo que ninguém, nem mais disciplinado que ninguém, e eu não posso brincar com fogo, não posso brincar com isso, não posso ter essas conversinhas, não posso cobiçar no meu coração, não posso fazer isso, porque eu não sou mais forte que ninguém. Se eu pegar fogo e botar contra o meu peito, vai queimar minha roupa. Se eu brincar com fogo, como nós já falamos aqui há um tempo atrás, se eu brincar com fogo, eu vou me queimar. Eu não sou um expert que vai poder brincar com fogo e não se queimar. Vai acontecer comigo. Assim acontece, diz, com aquele que se deita com a mulher alheia. Assim acontece com aquele
que acha que pode brincar com fogo, descobre que não pode. A gente já sabia aqui, né? A sabedoria é você aprender com o erro dos outros para você não ter que cometer o mesmo erro. Tá? Sabedoria é aprender com os erros dos outros para não ter que cometer o mesmo erro você. Então, nós já estamos aprendendo que, cara, não dá para brincar com fogo e não se queimar. Então, não tenta. Não tenta. Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Olha que interessante isso, gente. Ninguém que a toque, a gente poderia trocar aqui, ninguém que o toque, se for mulher com homem, né? Ficará sem castigo. E aí você fala, pastor, isso aí não é verdade, porque tem um monte de gente que faz aí, ninguém fica sabendo, fica tudo por isso mesmo, e tá tudo certo, e a vida que segue. Vamos lá. Existem vários tipos de castigo. Existe o castigo de uma exposição pública, isso é um castigo de humilhação, de vergonha, enfim, né? Mas existe o castigo, por exemplo, né, da perda da sua família, da perda do seu casamento, da perda, né, da confiança dos seus filhos, enfim. Esse é um castigo também, né? Então existe o castigo público com pessoas que não são necessariamente próximas de mim, mas podem ficar sabendo. Tem o castigo mais privado no sentido da minha família, do efeito que isso vai ter sobre a minha casa, isso é também muito sério. E até para aqueles que diriam, mas tem um monte de gente que nunca fica sabendo e vida que segue. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe o castigo privado. E quem já viveu isso ou vive isso sabe muito bem do que eu estou falando. Castigo privado de você ter que dormir com esse barulho. Porque graças a Deus, Deus nos deu uma consciência. E essa consciência, ela fala conosco o tempo todo, se nós estivermos dispostos a ouvir. E entre as coisas que ela fala, porque ela é muito verdadeira, né? Quando a gente está mentindo para nós mesmos, a consciência ela fala a verdade. E quando eu estou mentindo para mim mesmo, dizendo que ninguém ficou sabendo, não tem nada a ver, não tem problema, o pastor está exagerando, a consciência está dizendo, mas você sabe que não é assim. E quando eu boto a cabeça no travesseiro para dormir à noite, a consciência vem e ela fala, ei, tem uma dívida, tem um problema, você está ignorando, mas ele existe, eu sei e você sabe. Quando você vai resolver? E essa tortura pessoal, ela é tanto castigo quanto o castigo público. Inclusive, muitas pessoas, eu às vezes lido com situações assim, muitas pessoas falam, cara, pelo menos agora todo mundo sabe. Tipo assim, não que seja bom todo mundo saber, mas tipo assim, eu estava sofrendo tanto por guardar isso aqui e ninguém saber, que agora todo mundo sabe, parece que aliviou um peso. Por quê? Porque o castigo privado às vezes é pior do que o castigo público. Então, por que eu estou falando isso, gente? Não porque eu me alegro em pensar em coisas assim. Gente, misericórdia. Não me alegro em pensar em ter que ajudar alguém, né? Já ajudei em alguns momentos, mas, cara, não é nada confortável, nem para mim que sou só o pastor da história, cara, é desconfortável para todo mundo. Mas por que eu estou frisando isso? Porque existe um princípio aqui que você pode aplicar para a sua vida e não ter que viver essa realidade. O princípio é, assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Esquece essa noção brasileira, mundana, de que, cara, todo mundo faz e tal, e no final do dia tá tudo certo e não tem consequências. Tem consequências. A Bíblia diz, cara, você pode botar fogo no peito e não se queimar? Não pode. Então, se você fizer, vai ter uma consequência. Se você andar sobre as brasas, você vai queimar os pés. Você pode andar sobre as brasas e botar fogo no peito. O direito é seu, livre-arbítrio chama isso. Deus te dá o direito, mas as consequências vêm. E quais são as consequências? Castigos. Às vezes públicos, às vezes familiares, às vezes privados, às vezes os três. Qual que é o convite da sabedoria para mim e para você? Fica longe. Vamos voltar? Vamos voltar aqui. Olha o convite da sabedoria. Vai fazer mais sentido da nossa leitura de ontem. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O mandamento é lâmpada, a instrução é luz, as advertências, disciplinas e o caminho conduz à vida. Eles te protegerão da mulher imoral, dos falsos elogios. Não cobice ela no seu coração, nem se deixe seduzir por seus olhares. A gente poderia falar isso, desculpa, não vi que não estava aparecendo para vocês. Aqui, ó. Tá, versículos 23, 24 e 25 que a gente leu ontem.
Poderia colocar aqui no lugar da mulher imoral, a mulher adulta, poderia colocar o homem imoral também, tá? Não é sobre ser mulher ou ser homem, mas é sobre a gente buscar a sabedoria de Deus e entender, cara, a lei de Deus e o temor do Senhor me protegem de eu achar que eu sou mais esperto do que todo mundo, mais capaz do que todo mundo, mais forte do que todo mundo, né? E a gente esquecer que, né, só fazendo uma outra analogia aqui, tem muito advogado na Cracolândia, né? Tem muito advogado e engenheiro na Cracolândia. Por quê? Porque talvez em algum momento também acharam, não, afinal eu sou advogado, sou engenheiro, sou formado, tenho profissão. E se achou mais forte do que o vício, né? Que nós possamos ser o tipo de pessoa que é humilde, reconhece as nossas fraquezas, nossas limitações, diante de Deus pede ajuda para que possamos caminhar na direção correta. Vai te economizar enormes dores de cabeça. E tem muito mais para a gente falar sobre isso nos capítulos e nos dias adiante aí, durante o restante desse ano. Mas vamos pegar um princípio que a nossa avó já dizia, né? Nossas avós já sabiam já. Não brinca com fogo. A gente poderia dizer isso. Não brinca com fogo, porque você vai se queimar. Não acho que você é o único no mundo que é esperto, que sabe brincar com fogo e não vai se queimar. Todo mundo se queimaria, mas você é o cara, né? Você é inteligente, você é demais. Não tem ninguém igual a você. Cuidado, hein? Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Sejamos eu e você humildes e possamos aprender com esses princípios. Amém? Vamos lá? Pai, muito obrigado, Deus, por mais essa palavra tão um pouco pesada, mas que visa o nosso bem, que visa nos dar um chacoalhão, talvez, para aquele que está achando que é mais esperto do que os outros. Obrigado por esses chacoalhões que preservam a nossa vida de vivermos coisas desnecessárias. Deus, eu oro em nome de Jesus, guarda-nos como teu povo, Pai, de nós mesmos, do nosso orgulho, de a gente achar que a gente pode o que ninguém pode. Deus, guarda-nos disso. Deus, preserva-nos do mal, como Jesus nos ensinou. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Até amanhã.